Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo onde eu falava sobre uma função nova do Instagram, o Instants. Exatamente no mesmo dia que eu fiz esse vídeo eu decidi apagar o Instagram do meu celular. E agora isso já faz um mês e eu tive algumas percepções interessantes, ficando esse tempo sem abrir o Instagram, sem mexer na rede social. Como eu já falei em outros vídeos, eu não sou um viciado, não tenho nenhum problema em ficar sem rede social, mas ninguém que tem o aplicativo instalado no celular está 100% livre de algum pequeno hábito, como por exemplo pegar e abrir o Instagram de modo automático. E então eu decidi ficar esse tempo sem. E eu tive algumas percepções interessantes, eu já fiz isso outras vezes, já apaguei o aplicativo, mas eu nunca prestei atenção. E agora eu percebi as pequenas diferenças no meu dia a dia, que a gente não percebe enquanto a gente está no automático com relação ao uso de alguma plataforma qualquer que seja. E algumas percepções interessantes que eu tive. A primeira delas foi a sensação de FOMO. Eu entendo perfeitamente o que o FOMO significa, antes mesmo de ter sentido ele na pele. E essa foi a primeira vez que eu tive essa sensação, realmente prestei atenção nela. Que nada mais é do que a sensação de estar perdendo alguma coisa, de estar ficando fora de algum assunto importante, de estar ficando fora de alguma notícia talvez. Enfim, eu senti como se eu estivesse perdendo de saber alguma coisa importante. E eu tomei nota de quando que isso foi aparecer. Foi ali pelo dia 7, ali por uma semana mais ou menos eu tive essa sensação de que eu estava perdendo alguma coisa. Eu escuto falar que isso é muito comum e essa sensação ela é extremamente ilusória. Te parece que tu tá perdendo alguma coisa importante, mas na verdade tu não tá. Porque se tu parar para pensar, a notícia X ou Y não faz diferença nenhuma na tua vida. O meme tal, a trend X, a trend Y, não faz diferença nenhuma na tua vida. E é isso que a gente fica vendo na rede social. Ah, beleza, a gente tem os nossos amigos que a gente troca uma ideia e tal, mas que interação que tem na maioria das vezes? Agora eu não vou falar isso como julgamento, mas como uma constatação. Faz essa reflexão comigo, que interação que tem na maioria das vezes entre amigos? É envio de memes. Tudo bem, a gente precisa de distrações, a gente precisa de entretenimento, mas a gente precisa conseguir entender que a rede social, ela nos causa algumas sensações como FOMO, mas ela na verdade não tem nada de sério acontecendo. A gente sente o FOMO, se a gente for avaliar, é porque a gente está sentindo falta dessa interação de conteúdo que não é realmente útil para o nosso dia a dia. É um conteúdo de entretenimento, assim como é um entretenimento olhar um filme ou jogar um videogame, por exemplo. Mas novamente, eu troco memes com os meus amigos, então eu não digo isso como sendo uma coisa certa ou errada. Eu falo puramente como um observador da situação. E claro que no meio desse conteúdo inútil, entre aspas, porque o entretenimento inútil é um entretenimento ainda assim. No meio desse conteúdo inútil, tem conteúdo interessante. E claro, muita desinformação também no meio. Outra coisa que eu senti aí, mais ou menos ali pelos, 10, 15 dias sem Instagram. Eu tive a percepção de que a rede social, o Instagram, é o meu único meio de ter notícias, de ver notícias. Eu tive a sensação de que ali era a minha única fonte de informação. E ainda assim, eu vejo muito vídeo no YouTube, eu uso muito o YouTube. Inclusive, uma coisa que eu percebi foi que eu comecei a rolar feed no YouTube. Claro que não é de agora isso, mas me pareceu que eu estava rolando um pouco mais de feed no YouTube, procurando algum conteúdo útil. Só que o YouTube aí tem outra questão, que eu considero que a entrega de vídeos dele está um pouco falha. Eu percebo pelo meu feed hoje que me parece que o YouTube ele não está sabendo o que me entregar. Então ele fica me jogando vídeos aleatórios e eu tenho um conteúdo que é relativamente bem definido. Mas às vezes eu me recordo até de canais que ele me recomendava antes e não me recomenda mais. E aí passa muito tempo até que ele me recomende de novo algum vídeo daquele canal que eu gostava de assistir, que eu veria mais vídeos. Percebo que o YouTube me mostra muito vídeo com IA e eu tô de saco cheio de IA. Eu uso IA todos os dias. Mas vídeo com IA eu tô de saco cheio. Eu fico escutando vídeos que o pessoal faz e o pessoal escreve no ChatGPT o roteiro do vídeo e lê exatamente como ele sai lá, porque dá pra perceber os padrões. E esse tipo de vídeo eu começo a ouvir, eu percebo que a pessoa gravou com a voz dela, o texto que ela criou lá, e pra mim o vídeo já dá uma brochada. Muitas vezes eu logo saio, a menos que seja um conteúdo muito interessante. Mas eu tenho a percepção, quando eu percebo esse padrão, de que aquele conteúdo é falso, de que aquele conteúdo é raso. Talvez a pessoa até realmente ela escreveu as ideias que ela tinha lá, foi desenvolvendo e tal, mas ela deixando aqueles padrões de ChatGPT, de IA, se perde um pouco, eu acho, pra mim a imagem do vídeo ou do canal, Mas voltando às minhas percepções, eu não senti nada de mudança talvez não tenha sido tempo suficiente, mas eu não senti nenhuma diminuição de ansiedade, talvez porque eu tenho um nível de ansiedade contínuo já desde sempre.
sem entrar no mérito se é baixo ou não, se é baixo ou alto. Não percebi nenhuma alteração de foco, que também é a mesma coisa. Percebo uma média de foco que se mantém com o passar do tempo. E outra coisa que eu percebi, agora talvez até puxando um pouco o ponto de antes ainda, mas as pessoas muitas vezes têm algum conteúdo útil que elas querem me mandar pelo WhatsApp e ele cai direto pro Insta. E muitos desses conteúdos eu não consegui ver, porque o Insta não mostra através do navegador, tem que ter o aplicativo. No meu dia a dia eu senti algumas lacunas no tempo, algumas pequenas pausas, que eu tenho a impressão de que eu abria o celular e abria o Instagram. Nem que fosse para abrir ele e ver que não tem nada lá. Mas eu senti algumas lacunas a mais no meu dia. E eu estava preenchendo de outras formas. E eu tô falando de pequenas lacunas de tempo. Questão de segundos que eu fico com tempo livre entre uma tarefa e outra, talvez. Eu senti essas lacunas, tomei mais consciência delas. Isso foi bem interessante de perceber. Realmente, nenhuma função minha eu percebi alguma grande alteração. Criatividade, foco, não percebi nenhuma mudança no meu fluxo de ideias. Eu só fico me questionando para que serve então. Conteúdo útil, eu leio um livro. Entretenimento, eu olho um filme. Eu não sei, talvez eu seja um hater de rede social. De Instagram mais especificamente. E de TikTok também. E eu percebi também que as pessoas aparentemente não perceberam que eu saí do Insta. Então, também tem aquela coisa de, parece que alguém vai precisar falar alguma coisa comigo, e não. Quem realmente precisa tem meu contato, meu WhatsApp. Mais uma sensação ilusória. E ontem, eu baixei o Instagram. Eu abri, eu dei uma olhada geral nele e eu desinstalei de novo. Ele hoje não me serve para nada. Mas eu sei de uma coisa, é muito gostoso poder parar, ficar sentado, sem fazer nada e conseguir. Eu não sei se tu usa muita rede social, se tu é viciado em rede social, mas tu precisa sentir essa sensação. Agora há pouco eu fui levar minha mãe no médico para ela fazer uma consulta rotineira e eu fiquei 40 minutos mais ou menos sentado. Claro, eu estava no celular também porque eu tinha que acompanhar algumas coisas do trabalho em tempo real, mas uma grande parte desse tempo eu fiquei sentado, sem rede social nenhuma. Eu só abri para o WhatsApp mesmo. Fiquei sentado, sem fazer nada, olhando pro nada. Me encostei, quase dei uma dormida. Fiquei quase 50 minutos assim. Se tu sente que tu deveria ficar menos em alguma rede social, eu te encorajo a tentar. Eu te encorajo a fazer o teste. Apaga, fica alguns dias sem. Eu garanto pra ti que tu não vai ficar por fora de nada. Porque o que for realmente importante vai chegar pra ti. Talvez tu sinta até um alívio a partir do momento que tu se vê tranquilo em fazer nada. Se tu gosta de estimular a mente com reflexões, com análise crítica e até com provocações sobre a vida, já se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que tu se encontrou. Te vejo por aí.